1125 a.C. Israel sob uma opressão brutal por 20 anos. Jabim, rei de Canaã, controlava o norte com punho de ferro. Literalmente, 900 carros de guerra blindados. A tecnologia militar mais avançada da época. E então, uma mulher sentada debaixo de uma palmeira declarou: "Chegou a hora de Deus entregar o inimigo em nossas mãos." Seu nome era Débora, profetisa, juíza, comandante estratégica. E ela estava prestes a executar uma das operações militares geniais, transformando a maior vantagem do inimigo em sua maior fraqueza. Esta não é apenas uma história de fé, é a anatomia de uma operação tática onde inteligência divina, timing perfeito e geografia transformaram 900 carros invencíveis em armadilhas mortais. Prepare-se para a análise mais completa desta batalha épica. Após a morte do juiz Eude, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a consequência geopolítica foi imediata. Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, subjugou Israel por 20 anos. Hazor não era uma cidade pequena, era a maior cidade de Canaã. Escavações arqueológicas revelam que Hazor tinha 200 acres de área urbana, 10 vezes maior que a Jerusalém da época. Muralhas de 15 metros de altura. População estimada em 40 mil habitantes. Centro de poder político, militar e religioso, Jabim não era um chefe tribal, era rei de uma potência regional. E seu comandante militar era Sísera, general implacável, baseado em Arosete-Goim, uma posição estratégica que controlava as rotas comerciais do norte. E sua arma de dominação eram os 900 carros de ferro. Processem isso, 900 carros de guerra, cada um com 2 cavalos, um condutor e um arqueiro, blindados com ferro, tecnologia que Israel não tinha. Era como enfrentar tanques com infantaria leve. Por 20 anos, Israel viveu sob terror tecnológico. Não podiam se reunir, não podiam se organizar, não podiam resistir. Os carros de Sísera patrulhavam as planícies, esmagando qualquer tentativa de rebelião. E então, Israel clamou ao Senhor. E a resposta veio através de uma fonte improvável. Débora, mulher de Lapidote, profetisa, a única juíza mulher em toda a história de Israel. E ela não julgava em uma cidade fortificada ou em um palácio. Ela julgava debaixo de uma palmeira. A palmeira de Débora ficava nas montanhas de Efraim, entre Ramá e Betel, uma posição central e acessível. As pessoas subiam até ela para julgamento, orientação e profecia. Mas Débora não era apenas juíza, era também profetisa. Ela tinha acesso à inteligência divina. E quando chegou o momento de libertar Israel, ela não esperou que alguém viesse até ela. Ela convocou o comandante, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes Naftali, um guerreiro experiente, líder tribal, mas sem a confiança necessária para enfrentar 900 carros de ferro sozinho. Ela disse: "Não te ordenou o Senhor Deus de Israel? Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon." Monte Tabor, uma elevação de 588 metros dominando o vale de Jezreel. Posição defensiva perfeita. Visibilidade total das planícies ao redor. Débora estava dando não apenas uma ordem profética, mas um briefing tático. Ela continuou: "E eu atrairei até a ti no ribeiro de Quizon, Sísera, o príncipe do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei nas tuas mãos." Baraque, olhando para a realidade militar, 10.000 homens a pé, contra 900 carros blindados, hesitou, e fez uma exigência: "Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei." Baraque não estava sendo covarde. Estava sendo realista. Ele sabia que precisava da presença profética de Débora, para garantir que a inteligência divina estivesse no campo de batalha. Mas essa decisão teve um custo. Débora respondeu: "Certamente irei contigo. Porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Sísera." Uma profecia dentro de outra profecia, Sísera seria derrotado. Mas a glória da vitória não seria de Baraque. Seria de uma mulher. E não era Débora. Mas isso viria depois. Agora, vamos desconstruir a genialidade desta operação. Débora e Baraque transformaram a maior vantagem do inimigo em sua maior vulnerabilidade. Fase 1. O posicionamento. Baraque reuniu 10.000 homens de Naftali e Zebulon no Monte Tabor. Uma posição elevada, terreno íngreme. Carros de guerra não podiam subir. A infantaria israelita estava protegida. Sísera recebeu a notícia. Baraque subiu ao Monte Tabor com 10.000 homens. Para ele, isso era uma oportunidade. Israel finalmente havia se concentrado em um único local. Era a hora de esmagar a rebelião de uma vez por todas. Sísera mobilizou todos os seus carros, 900 unidades, e todo o seu exército. Ele marchou de Arosete-Goim até o ribeiro de Quizon, confiante e arrogante. O ribeiro de Quizon atravessa o vale de Jezreel, um terreno plano,
perfeito para carros de guerra. Cícera estava em seu elemento, mas ele não sabia de um detalhe crítico. O clima estava prestes a mudar, e com ele, toda a dinâmica da batalha. Nesse momento, Débora dá a ordem de ataque com comando absoluto. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? E Baraque desceu do Monte Tabor com 10.000 homens. Não em retirada, mas em ataque, descendo direto em direção aos 900 carros. Isso parecia suicídio, mas Débora sabia algo que Cícera não sabia. Deus estava prestes a intervir através da natureza. O texto diz: o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros, e todo o seu exército ao fio da espada. A chuva torrencial transformou o vale de Jezreel em um pântano. As rodas dos carros, que eram sua grande vantagem, agora eram sua maldição. Eles atolaram, imobilizados, indefesos. 900 carros de guerra se tornaram 900 armadilhas. Os condutores não conseguiram manobrar. Os arqueiros não conseguiram mirar. Os cavalos entraram em pânico na lama. E então, a infantaria israelita, ágil, móvel e sem peso de armaduras pesadas, desceu sobre eles. O que deveria ser o massacre de Israel se tornou o massacre de Canaã. O Cântico de Débora, registrado em Juízes capítulo 5, descreve poeticamente o que aconteceu. Desde os céus pelejaram as estrelas. Desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. O ribeiro, normalmente pequeno, transbordou com a chuva. A correnteza arrastou soldados, cavalos e destroços de carros. A tecnologia militar de ponta de Cícera foi aniquilada pelo clima. Imagine a cena. 900 carros de ferro, a elite do poderio militar da época, completamente inúteis. Cícera, o general que nunca conheceu a derrota, vê seu exército ser dizimado por uma força que ele não consegue compreender. A chuva, o rio, o caos. O pânico toma conta, e o homem que comandava uma máquina de guerra invencível faz o impensável. Ele salta do seu carro de guerra e foge. O grande general não passa de um fugitivo desesperado correndo pela lama, tentando salvar a própria pele. Enquanto isso, Baraque e seus 10.000 homens não dão trégua. A Bíblia diz que eles perseguiram o que restou do exército cananeu até Arosete-Goim, o quartel-general de Cícera. E o resultado é absoluto. O texto é enfático. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não ficou nenhum sequer. A taxa de baixas foi de 100%. Aniquilação total. Nenhum soldado sobreviveu para contar a história. Mas o destino, ou melhor, a mão de Deus, já havia traçado seu caminho. Sua fuga desesperada o levaria diretamente para o cumprimento da profecia que Débora havia declarado. Exausto, coberto de lama, o general fugitivo chega cambaleando até um acampamento. A tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu. Por que ali? Por que buscar refúgio justamente naquela tenda? Porque havia um tratado de paz entre Jabim, o rei de Cícera, e a família de Heber. Do ponto de vista de Cícera, era o lugar mais seguro do mundo. Um oásis de neutralidade no meio do caos. Ele pensou que estava a salvo. Mal sabia ele que estava entrando na armadilha final. Jael sai da tenda para recebê-lo. A Bíblia descreve a cena com uma atenção incrível. Ela diz: entra, senhor meu, entra aqui. Não temas. Cícera, sem forças para desconfiar, entra. Jael o cobre com uma manta, escondendo ele, e consumido pela sede, pede água. Num gesto que parece ainda mais hospitaleiro, abre um odre de leite e lhe dá de beber. Cícera, exausto fisicamente e emocionalmente, baixa completamente a guarda. Ele ainda dá uma última ordem, tentando manter o controle. Fica à porta da tenda. E se alguém vier e te perguntar se há alguém aqui, responda que não. E então, o silêncio. Um sono profundo, pesado, o sono de quem não tem mais forças para lutar. É nesse momento que a dona da tenda se transforma na executora do plano divino. Jael, a esposa de Heber, pega os instrumentos do seu dia a dia, uma estaca de fixar tendas e um martelo, ferramentas comuns, mas que nas mãos dela se tornariam armas letais. Ela se aproxima em silêncio absoluto. Cada passo é calculado. Ela se posiciona ao lado do general adormecido. E então, com uma coragem e uma precisão que a gente pode chamar de cirúrgica, ela posiciona a estaca na têmpora de Cícera e, com o martelo, a crava através do seu crânio, fixando sua cabeça no chão. A morte é instantânea. O grande e temido general Cícera, o opressor de Israel por 20 anos, morre de forma humilhante, não em batalha, mas pelas mãos de uma mulher, em uma tenda, enquanto dormia. A profecia de Débora se cumpre à risca. O Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. A honra foi para Jael. Logo depois, Baraque, ainda na perseguição frenética, chega à tenda de Heber. Jael sai ao seu encontro e diz: vem, e te mostrarei o homem que buscas. Baraque entra e se depara com a cena chocante.
o general invencível, seu grande adversário, morto com uma estaca atravessada na cabeça. A glória daquela vitória final não foi para Baraque, foi para uma mulher que nem sequer era uma guerreira. Deus usou o improvável para realizar o impossível. E assim, de uma forma dramática e poderosa, terminou a opressão de 20 anos sobre Israel. Agora vamos ao que a arqueologia revela sobre esta batalha épica. Uma história confirmada por evidências físicas. Escavações em Tel Hazor, a grande cidade e reino de Jabim, trouxeram à luz descobertas impressionantes, lideradas pelo renomado arqueólogo Yigael Yadin. As expedições nas décadas de 50 e 60 revelaram camadas de destruição, datadas no período dos juízes, por volta do século 12 a.C. Imagine caminhar por essas ruínas. Você veria muralhas queimadas, palácios destruídos. Foram encontradas camadas de cinza de até 1 metro de espessura. Isso não é um pequeno incêndio, é a marca de uma destruição catastrófica, que se alinha perfeitamente com o período que a Bíblia descreve. A cidade foi varrida do mapa com uma violência inegável. E não é só isso. Os arqueólogos desenterraram artefatos que nos contam a história da batalha. Pontas de flecha de bronze, componentes de carros de guerra e muitas outras evidências de um confronto em larga escala. A superioridade tecnológica dos cananeus, que tanto amedrontava os israelitas, está documentada arqueologicamente. Graças a esses achados, hoje podemos fazer reconstruções precisas dos temíveis carros de guerra cananeus. Eles tinham rodas robustas com 6 raios, uma plataforma que comportava 2 guerreiros, o condutor e o arqueiro, e eram puxados por 2 cavalos poderosos. Exatamente como os textos antigos, incluindo a Bíblia, os descrevem. A imagem daquela força militar formidável se torna muito mais real. Mas e a chuva milagrosa que virou o jogo? A geografia e a geologia do Vale de Jesque confirmam a plausibilidade do relato. Análises do solo mostram que ele é rico em argila. Qualquer pessoa que já lidou com argila molhada sabe o que acontece. Ela se transforma em uma lama pesada, pegajosa. Carros de guerra com suas rodas estreitas, mesmo sendo robustos, simplesmente atolam nesse tipo de terreno. A geografia valida a narrativa de forma brilhante, e as evidências não se limitam a Israel. Inscrições egípcias da época, como as famosas cartas de Amarna, mencionam Hazor como uma cidade poderosa e falam sobre reis cananeus, com grandes exércitos e muitos carros de guerra. A existência de um rei como Jabim e o poder militar que ele detinha são confirmados por fontes externas à Bíblia. A base de operações de Cícera, Arosete Goim, foi identificada por muitos estudiosos como o sítio arqueológico de Tel Erbaj. E a localização é perfeita. É uma posição estratégica que controlava as rotas comerciais vitais entre a costa e o interior do país. A logística militar de Cícera, partindo daquele ponto para controlar o vale, faz todo o sentido geográfico e estratégico. A arqueologia não apenas apoia, mas dá vida à narrativa bíblica. Vamos mergulhar em um dos documentos mais antigos e fascinantes de toda a Bíblia. Juízes capítulo 5, o famoso Cântico de Débora. Muitos estudiosos acreditam que este texto foi escrito no século 12, antes de Cristo, praticamente na mesma época em que os eventos aconteceram. Mas não se engane, este cântico é muito mais do que apenas uma celebração poética de uma vitória militar. É uma análise estratégica profunda, um relatório de inteligência e um tratado teológico, tudo compactado em versos poderosos. Vamos desvendar juntos os segredos escondidos nesta obra-prima literária e profética. O cântico começa com uma descrição arrepiante da situação de Israel antes da liderança de Débora. O texto diz: "Nos dias de Jael cessaram as estradas, e os que andavam por veredas iam por caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel." Vamos analisar isso. As estradas principais estavam abandonadas. Viajar era tão perigoso que as pessoas precisavam usar atalhos secretos e desvios. A comunicação entre as tribos foi cortada. As aldeias, os pequenos vilarejos, estavam vazios. As pessoas fugiram para cidades muradas por medo dos ataques cananeus. A nação estava paralisada pelo terror. E o título que ela usa, Mãe em Israel, não é apenas uma figura de linguagem. Ela se viu como a guardiã de um povo órfão e aterrorizado. Mas por que Israel chegou a esse ponto? O cântico não nos deixa em dúvida. Ele aponta diretamente para a raiz do problema. O verso seguinte é uma acusação direta. Escolheram deuses novos. Então a guerra estava às portas. Via-se escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Aqui temos a causa e a consequência. A causa da opressão era espiritual. Idolatria. Ao se afastar de Deus e adorar outros deuses, Israel abriu as portas para seus inimigos. A consequência foi militar e devastadora. Israel estava completamente desarmado. Imagine a cena. Um exército potencial de 40.000 homens, mas sem escudos para se proteger ou lanças para atacar. Eles estavam totalmente vulneráveis,
uma presa fácil para os carros de ferro de Cícera. A idolatria não apenas os enfraqueceu espiritualmente, mas os deixou indefesos militarmente. Diante desse quadro de desolação, algo extraordinário acontece. O cântico muda de tom e exalta um grupo específico de pessoas. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Quem são esses legisladores que se ofereceram voluntariamente? São os líderes tribais e, por extensão, os 10.000 homens liderados por Baraque. Diante de um inimigo esmagadoramente superior, e estando eles mesmos desarmados, esses homens se apresentaram para uma missão que parecia suicida. Isso não é apenas bravura, é coragem radical. O coração de Débora, o coração de uma líder, se enche de gratidão por esses voluntários que decidiram que valia a pena arriscar tudo pela liberdade do seu povo. E então, o cântico atinge seu clímax poético ao descrever a batalha. Mas a descrição não foca em estratégias humanas ou na força dos guerreiros. Ela aponta para o céu. Desde os céus pelejaram as estrelas. Desde as suas órbitas pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, força. Que imagem poderosa! As estrelas lutando contra Cícera. Muitos intérpretes veem isso como uma metáfora para uma intervenção divina através da natureza. Uma tempestade súbita e violenta, talvez uma chuva de meteoros que aterrorizou o inimigo. Essa tempestade transformou o vale plano, a vantagem tática dos cananeus, em um pântano mortal. O ribeiro de Quizon, normalmente um riacho tranquilo, transbordou e se tornou uma torrente violenta, que arrastou os temidos carros de ferro, transformando a maior arma de Cícera em sua armadilha fatal. A natureza, a criação de Deus, se tornou a arma letal que garantiu a vitória de Israel. É uma forma poética de dizer: a batalha era do Senhor. Por fim, o cântico dedica uma honra especial a uma personagem inesperada. Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Jael não era uma guerreira, não era uma líder tribal, nem sequer era israelita por nascimento. Ela era uma dona de casa, pertencente a um clã nômade que tinha um acordo de paz com o inimigo. No entanto, no momento crítico, quando o general inimigo, Cícera, buscou refúgio em sua tenda, ela agiu com uma coragem e astúcia impressionantes. Ser bendita entre as mulheres é um título de honra máxima, colocando-a em um patamar de heroína nacional. A história de Débora, Baraque e Jael é uma prova de que a fé, a coragem e a ação no momento certo podem mudar o curso da história. Este cântico, portanto, é uma lição atemporal. Ele nos ensina sobre as consequências da desobediência, o poder da liderança corajosa, a importância do voluntariado sacrificial e a soberania de Deus que usa tanto os exércitos quanto os fenômenos da natureza e as pessoas comuns para trazer libertação e justiça. A destruição do exército de Cícera foi o começo do fim para Jabim. O texto diz: a mão dos filhos de Israel continuou a pesar cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que destruíram Jabim. Israel, agora confiante e mobilizado, continuou pressionando até destruir completamente o poder de Jabim. Hazor foi arrasada. E a arqueologia confirma. Hazor foi destruída no final do século XII a.C. e não foi reconstruída por gerações. O poder cananeu no norte foi quebrado. O resultado: a terra repousou 40 anos. Lição 1. Liderança não depende de gênero, mas de unção. Débora liderou uma nação inteira em uma época onde mulheres não tinham voz pública, mas sua autoridade vinha de Deus, não da estrutura social. Lição 2. A maior vantagem do inimigo pode ser transformada em sua maior fraqueza. Identifique a vulnerabilidade oculta. Lição 3. Timing é tudo. Estratégia sem o timing certo é derrota. No dia em que Deus havia preparado a tempestade, lição 4. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Lição 5. Deus usa pessoas improváveis em posições estratégicas. Jael não era uma guerreira, mas estava no lugar certo, no momento certo, com a ferramenta certa. Sua tenda era o ponto final da fuga de Cícera. Débora provou que obediência divina supera a tecnologia militar, que o timing certo transforma desvantagem em vitória, que Deus usa o improvável para confundir o invencível. E você? Quais são os 900 carros de ferro que você está enfrentando? Qual é a tecnologia, o poder, a estrutura que parece invencível na sua vida? Aqui está a verdade. A maior vantagem do seu inimigo pode ser sua maior vulnerabilidade. Você só precisa do timing certo e da estratégia divina para transformar a batalha. Qual é o seu Monte Tabor? A posição elevada onde você precisa se posicionar. E qual é a chuva que Deus está prestes a enviar para transformar a vantagem deles em armadilha? Deixe seu comentário.
Qual carro de ferro você está enfrentando? E você está disposto a descer do Monte Tabor quando Deus disser: este é o dia? Se esta análise mudou sua perspectiva, inscreva-se, ative o sino, compartilhe com alguém que está enfrentando uma batalha que parece tecnologicamente impossível.